Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema nessa quarentena. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele finalmente assistiu um filme baseado em um jogo de videogame que prestasse. Será? Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo. Uma forma diferente, né? Nessa quarentena, apresentaremos os filmes do mês de abril. Nós nunca esqueceremos de vocês. Aqui com a gente também, ele finalmente assistiu uma comédia romântica sobre casamentos que prestasse. Será? Felipe Fernandes. Fala, galera do Ratos. Então, né, gente, a gente na vida às vezes tem que seguir um pouquinho de hierarquia, né? Então manda quem pode e obedece quem tem juízo, Exato. Né? Agora, se o filme é bom ou não, aí já é outra situação, já são outros 500. Esse nosso episódio de hoje será sobre os filmes do mês de abril 2020, um mês sem cinema, continuamos sem cinema, estamos aqui, né, relatando de dentro da quarentena, mais uma vez, de volta. Mês passado fiz o cast com o Felipe, não tínhamos muitos filmes, não tínhamos muitas possibilidades, ainda os estúdios estavam se adaptando ainda, como lançaria os filmes, se ia mandar pelo VOD, né, pelos filmes on demand, se iam ser pelos streamings, enfim. Agora, em abril, muitas opções, os filmes estão chegando já nas plataformas. Maguinho tá aqui com a gente também para falar bastante desses filmes. Tiveram vários filmes, um mês muito recheado. Eu diria bastante quantidade, não tanto na qualidade ainda. Tô esperando mais desse mês agora de maio, né? Mas, filmes de abril, eu acho que tem algumas coisas relevantes. Essa foi a minha opinião sobre o mês. Vou perguntar para Marcelo Perello o que ele achou de abril 2020. Então, vamos lá. É uma excelente pergunta para quem não gosta de ver filme em casa. Eu vou te falar que é uma tarefa difícil, porque assim, é impressionante como, para mim especificamente, a falta do cinema me tira completamente dos filmes. Eu tenho uma dificuldade extrema e tô tendo, mas tô firme e forte, vi alguns filmes. Eu vou no ponto que você falou, assim, teve muita coisa, mas de uma qualidade, assim, a gente vai pincelar um ou outro, né? Essa é a minha opinião do mês de abril. E eu vou te falar que, assim, eu acho que a Netflix tá criando um padrão excepcional de meio termos. Eu vou falar mais sobre isso, mas... Sim, verdade. Mas antes de falar dos filmes, eu quero saber do Filipão, o que ele achou de abril, se foi melhor do que o que a gente achou. Não, eu acho que eu concordo com o que vocês estão falando, assim, pegando o que o Maguinho falou, realmente essa experiência imersiva que o cinema proporciona a gente, eu como ele sou um grande defensor, que todo e qualquer tipo de filme deveria ser visto no cinema, mas o que eu tenho pensado em relação a esse momento que a gente está vivendo é que eu particularmente acho que eu tenho assistido filmes que provavelmente eu não veria num período normal. E eu não falo isso nem no mau sentido. Eu acho que eu tô tentando dar chances a filmes que normalmente eu não daria. Mas eu acho que eu tenho achado isso interessante, assim. Talvez depois disso tudo eu consiga dar mais chances a filmes que provavelmente iriam fugir do meu radar, assim. Mas tem coisas boas nesse mês, hein? Não fiquem com a impressão, vocês estão ouvindo a gente, que a gente só viu coisa ruim. Pelo contrário, eu tirei coisas muito boas, aliás, desse mês. A gente vai falar disso também. Mas eu não vou começar pelo melhor, não. Eu queria pedir a permissão pra vocês pra começar. Raramente começo, vou começar dessa vez. E a gente vai começar com o pior filme do mês. Quero falar do meu pior filme do mês. O filme se chama Morte às 6 da tarde. Eu acho que todo mundo devia ver esse filme. Não porque ele é o meu pior, porque ele é a minha cara de pior. Ele é o filme que me agride pessoalmente. Mas eu acho que deve ter outras pessoas que vão gostar desse filme. Ele é meu pior porque ele, na minha cabeça, ele teria potencial de ser melhor. Eu me interessei pelo trailer, achei legal. É o tipo de filme que eu gosto, um filme policial e tal. Eu vou contar mais da história, mas enfim. Na minha opinião, ele faz exatamente o oposto do que eu gostaria de ver em filmes policiais bons. Primeiro que esse filme é polonês. Netflix agora tem filmes de tudo que é lugar da Europa. A história dele é o seguinte, é sobre uma policial, obviamente ela é totalmente diferente dos policiais pseudo-normais, ela se veste diferente, ela tem um cabelo diferente, aliás o cabelo dela é uma coisa que me incomoda pra caralho nesse filme, mas enfim, é introspectiva, vários clichês, né, ela teve problemas na carreira dela como policial e tal, e enfim, entra um serial killer na história que
mata as pessoas, todo dia uma pessoa, às 6 da tarde, como o título já entrega, e esses crimes, eles remetem a uma prática antiga que teve na Bavária, onde todo dia uma certa pessoa era punida por algum crime, enfim. Por que me ofende? Aí que tá. O diretor do filme filma as cenas de pseudo-ação do filme como se fosse o Michael Bay. Corte, câmera por cima, câmera por baixo, câmera em cima do cavalo, câmera dentro do carro, câmera... Isso já meio que me tirou um pouco do filme. Eu até avisei pros meninos o seguinte, esse filme tem 1h30 com créditos. Metade desse filme, ou seja, antes da primeira hora, a gente já sabe quem é o assassino, o que pra mim já vai por água abaixo. Segundo, que a revelação do assassino pra mim é uma das coisas mais estúpidas e é revelado, assim como várias cenas desse filme, basicamente revelado em cenas expositivas. Você encontra uma pessoa e essa pessoa que nunca apareceu antes no filme, fala o que tá acontecendo no filme, pra você entender. Aí você encontra outra pessoa que também fala tudo o que tá acontecendo no filme. E isso é basicamente esse filme. Cenas de pseudo-ação e violência extrema com cenas de revelações e explicação como se você fosse a pessoa mais idiota do mundo. Então, só pra resumir, acho que as pessoas deveriam tentar ver, se quiserem dar uma chance. Não gostei nem um pouco, me decepcionou em absolutamente tudo. Tava rezando pra esse filme acabar e quando chegou no final, a última cena é uma das coisas mais pavorosas. Resumindo, Jogos Mortais se fosse escrito por um polonês que gosta de história. O que você achou, Manguinho? Eu concordo. 1h30 com os créditos, vê, no final desliga e vai fazer outra coisa. Vai no banheiro que quando você sair do banheiro você já esqueceu. Exatamente. Manguinho, isso. Então eu quero saber o seu pior filme do mês, por favor. Cara, o meu pior, já assim, né? Meu pior filme do mês. Engraçado que a gente começou o ano com uma ratoeira de Dr. Dolittle, né, com o nosso querido Rafaelo, que já desponta como um dos grandes, um dos piores filmes de 2020, né, quiçá o pior. Mas eu falei com vocês, joguei lá no nosso grupo, falei, gente, olha só, eu acabei de ver um filme e eu não vi Dolittle, né, mas esse filme com certeza ele vai encabeçar, se não for o pior. Eu tô falando de uma adaptação completamente sem sentido, né, da Ilha da Fantasia. Olha só. Uma adaptação de uma série dos anos 70 também. Cara, e o filme, assim, é o belo exemplo de como te fazer de imbecil. Porque ele te vende um trailer que não tem nada a ver com o filme. Olha. O filme não é aquilo. Olha. Não é. O filme não é aquilo, né? Tem uma premissa que é interessante, né? Que é uma ilha que recebe pessoas onde seus diversos desejos se tornam realidade, né? Baseado com algum preço, né? Mediante algum preço. Uhum. A premissa, ela é interessante, até da série dos anos 70, ela é interessante, só que a série, ela mistura muita coisa, sci-fi, astrologia, romance, comédia, ela mistura um monte de coisa, sendo que nesse, ele maqueia um terror, né, e outra coisa, ele é PG-13, né, então assim, as mortes, você não pode mostrar o sangue, você não pode mostrar como é que é. E o filme tem os personagens mais imbecis que eu vi nos últimos tempos, assim. As reviravoltas são... Cara, a reviravolta... assim, não tem sentido. Então, assim, Ilha da Fantasia pega uma premissa que eu acho interessante e ela enterra fundo, assim. Ele é lotado de clichê. As mortes são apenas sugestivos porque não aparece por ser PG-13, personagens idiotas, as reviravoltas, cara, sabe, juro que eu me lembrei de Scooby-Doo. Reviravolta tipo Scooby-Doo, de terror, assim, cara, é risível. Então, assim, um dos piores filmes do ano, disparado, assim, com Dolittle, ele já desponta, é mais assustador que Cats, né, em sua estrutura fílmica. Nossa. Então, Ilha da Fantasia é o pior filme do mês de abril. Isso foi a Ilha da Fantasia, estreou dia 30/4. Eu não falei o Morte às 6 da tarde, espero que não esteja mais em cartaz, mas está. É um filme original da Netflix e estreou dia 22 de abril agora também. Filipão, qual foi o seu pior do mês, por favor? Meu pior filme do mês saiu no dia 30, no último dia do mês, tal de Mentiras Perigosas. Olha só. Por onde eu começo, Mentiras Perigosas? Esse Mentiras Perigosas começa com uma cena de um assalto que um rapaz reage ao assalto e salva todo mundo e vira meio que um herói local ali, né? E depois a gente acompanha a história desse rapaz e da esposa, que é um casal que está casado há pouco tempo, mas estão na pindaíba financeira, correndo atrás de emprego, e ela começa a trabalhar como
tipo cuidadora de gente idosa, né? Ela começa a cuidar de um senhor idoso que não tem família, não tem ninguém, mas tem muito dinheiro. E um dia ela conversando com ele conta que eles estão passando por uma dificuldade financeira e tal, aí o cara dá um emprego pro marido dela também, como jardineiro. Até que no dia seguinte, você acha que no dia seguinte que o cara vai trabalhar lá, ela chega lá, o cara tá morto. Aí depois que ele aparece morto, começa a acontecer uma série de coisas. Eles encontram uma caixa cheia de dinheiro, antes da polícia chegar, que eles pegam o dinheiro para eles. Depois ela descobre que o velho não tinha ninguém, deixou a herança toda dele para ela. E começa a surgir uns personagens bizarros, procurando ela com questões do velho. Surge uma advogada com esse testamento do nada. E o filme tem 1h30, o filme é curtinho também. 45 minutos do filme é só o filme introduzindo mistério. Mistério em cima de mistério, mistério em cima de mistério. Chega a metade do filme, você fala assim, meu irmão, pra resolver isso tudo agora vai ser complicado, hein? A segunda metade do filme é isso. Eles vão embolando mistério com mistério pra explicar. Muita coisa não faz o menor sentido. Tem uma conclusão péssima. Não conclui algumas coisas, termina e você fala... E aí? Isso. Para mim, o pior filme de abril, e não recomendo, fujam desse filme. Mentiras Perigosas. Estreou no dia 30 de abril o lançamento da Netflix. Muito bem. Vamos partir pra surpresa do mês. Eu acho que esse mês teve algumas boas surpresas. Mas eu vou falar de um filme que, na verdade, foi uma recomendação, mais uma recomendação do Felipe, que ele escreveu a crítica, eu li a crítica, eu achei interessante. Falei pra ele, interessante esse filme aqui, hein? Não é um filme que eu, talvez, pesquisando na Netflix, eu parasse pra ver. E o filme é muito bom. Seria o meu melhor filme do mês se eu não tivesse visto um outro, que eu vou falar depois. Mas o filme se chama Efeito Pigmaleão. Ele se passa em Paris, num subúrbio, conta a rotina, né, de um colégio pobre, sem muitas condições, onde os professores lutam para ensinar alguma coisa, onde os alunos, né, em sua maioria, vêm de famílias muito pobres e estão perdidos. Então ele conta, na verdade, várias histórias, tem alguns protagonistas, mas ele conta diversas histórias daquelas pessoas, tanto da orientadora, quanto de professores, quanto de alunos. A gente já viu vários filmes sobre colégios, né, e tal. Quando esse filme terminou, eu falei assim, cara, esse filme é o Mentes Perigosas, né, dessa nova geração. Ele é tão Mentes Perigosas que ele termina com a música do Mentes Perigosas em francês. Mas o mais legal desse filme é que, assim, a gente já viu vários, inclusive o próprio Mentes Perigosas, a gente já viu vários filmes sobre isso, né, sobre escolas pobres, em que o professor luta muito pra ensinar e tal. O interessante desse filme é, primeiro, atualizar essa questão toda, porque você mostra um país de primeiro mundo, onde você tem muita questão da imigração, no caso da França, no caso de Paris, principalmente, e você tem muito da questão do preconceito, e você tem muita questão da grande diferença social mesmo que existe em Paris, que é uma das cidades mais caras da Europa, mas também mostrar isso de uma perspectiva positiva, porque eu acho que é isso que o filme faz muito bem. Ele nunca é um filme depressivo. Ele nunca é um filme que pega os personagens e trata eles como um estereótipo. Isso eu achei sensacional. Você começa a ver o filme e você fala assim, esse professor aqui vai namorar aquela lá, esse garoto vai levar uma arma pro colégio. E cara, o filme brinca o tempo todo com isso. E ele não é nada disso que você tá imaginando. Você vendo o filme, sempre espera o pior. E o filme quer te mostrar exatamente o melhor que tem nas pessoas. Então, isso eu achei muito legal. O legal também é uma coisa que a gente sempre fala, né? Mas isso aqui não fechou essa história, o filme deixa tudo em aberto. Sim, ele se presta a ser um filme que pega aquele período de tempo ali e conta aquelas histórias. Eu recomendo a crítica do que o Felipe deixou lá no nosso site, no ratosdecinema.com, você vê a crítica dele. O filme estreou no dia 10 de abril. Maguinho, sua surpresa de abril, por favor. Pra mim também foi uma bela surpresa. Eu tava sedento por um filme assim, né? Então a minha surpresa é esse belo filme de ação que tem um cast, Resgate. Recomendo a todos a escutar. A gente dissecou o filme inteiro, né? É um filme de ação muito bom, onde você traz Chris Hemsworth, olha só, nosso querido Thor, com uma atuação bem convincente, com cenas de ação, né, dirigidas pelo Sam Hargrave, de uma forma que a gente já identifica essa nova safra desses filmes de ação, muito que aconteceu com a nova safra dos filmes de terror, que tem algo a mais, né, enfim, com coreografias maravilhosas, enfim, a história é bem interessante também. Então, assim, a minha surpresa, recomendo a todos a escutarem o nosso cast Resgate, que já confirmaram uma continuação, não sabemos
sabemos o que vai acontecer, como será essa história. Felipe disse uma frase, não sei se foi o Felipe ou se foi alguma nossa patroas, que falou que a história do 2 tem que ser tão boa, porque se ela não for no minimamente boa, ela vai acabar com o primeiro filme. Foi a Lilian, foi. Na verdade, foi a Lilian, né? Nossa então, patroa. Lilian, um grande abraço, foi uma frase perfeita. Então vamos esperar aí daqui a daqui a um ano e meio, Resgate 2. Mas a minha surpresa, fiquei muito contente de ter visto um bom filme de ação em casa. Então minha surpresa é Resgate da Netflix. Muito bem. Olha só, como o Maguinho falou, nós fizemos um cast especial para esse filme, né? Que foi o maior filme de abril. Tá bem completinho. A gente falou da possibilidade de continuação. A gente explicou um pouco do que seria o final do filme. Falamos bastante dos bastidores e tal. Então tá bem completo. Nada que a gente falar aqui será tão completo quanto aquele cast. Então eu recomendo que vocês escutem esse cast de Resgate, que é o cast anterior a esse aqui que você tá ouvindo. Então, é a surpresa do Maguinho. Estreou dia 24/4. E é uma dos maiores lançamentos da Netflix no ano. Foi um dos maiores sucessos da Netflix no ano, obviamente. Queria mandar um beijão para a Lilian, que é a nossa... A gente falou patroa, parece que ela, né, patroa de todos nós, todo mundo é casado com uma Lilian. Não. Sim, é verdade. A Lilian é a nossa assinante Patreon. E queria mandar um beijão pra ela, que ela também comentou sobre esse filme, ela falou que gostou e tal. Beijão pra Lilian. Felipe, sua surpresa de abril? Então, minha surpresa de abril entra um pouco naquilo que eu comentei de dar oportunidades pra filmes que talvez com filmes no cinema e outras questões saindo, talvez eu não desse essa oportunidade. Foi exibido no Festival de Berlim, e eu tô falando do filme Tempo de Caça. É um filme sul-coreano que estreou na Netflix. E foi uma grata surpresa. O filme ele se passa num futuro próximo e aconteceu alguma coisa na Coreia do Sul, a gente não sabe se é na Coreia do Sul ou no mundo. Deu alguma merda, cara, porque o filme não busca explicar isso, mas as ruas estão sempre vazias, o mundo tá assim... Não parece algo pós-apocalíptico bizarro, mas assim, não tem gente na rua. Pode ser corona, não? Pode ser. E o filme começa com o protagonista do filme saindo de uma prisão. Ele vive num bairro pobre, nessa cidade que também não é especificada qual é. E ele tem um grupo de amigos que ele foi preso por conta de um assalto que eles tentaram realizar. Ele passou, acho que 3 anos na cadeia. Agora ele saiu, reencontra os amigos dele, eles estão festejando e tal. E o filme começa com esse lance de filme de assalto, eles se reúnem, montam um plano, e os amigos dele vivem também numa situação bem complicada, estão cansados daquela vida difícil. Então o filme tem toda essa situação do assalto, e posteriormente, cara, o filme muda de gênero, assim, de uma forma absurda, mas absurda no bom sentido, assim. Eles pegam dinheiro, somem, até que surge um cara misterioso, que eles não sabem direito o que é, que começa a caçar eles. Então o filme sai de um tipo de filme de assalto e vira tipo um filme de perseguição, não de terror, mas assim, aqueles thrillers de perseguição que tem um cara que tá vindo atrás de você e o cara é imparável, você é muito sinistro, e o filme deixa de ser sobre a questão do assalto e passa a ser sobre sobreviver a esse cara misterioso que tá perseguindo eles, assim. E, cara, o filme tem muita ação, o design de som do filme, assim, os tiroteios, parece que o tiro tá comendo dentro do seu quarto, assim, sabe? Me agradou, assim, é uma mistura de gêneros, assim, de vários elementos, assim, que o diretor do filme soube construir bem, assim, o elenco é bom também. Foi um filme que acabou saindo próximo 23, do dia 20, eu acho. 23/4. É bem sul-coreano, né? Começa com uma ficção científica, vai pra um filme de assalto e de repente é um filme de sobrevivência. Tá aí a dica, Tempo de Caça, do Filipão. Já anotei aqui, ó. Pô, já anotei aqui. Já é o preciso ver. Pigmalião. A partir daqui a gente vai fazer o nosso pacotão agora aberto a todos, né? Obviamente, alguns filmes a gente deixa pro nosso cast estendido, os nossos assinantes Patreon, Catarse, enfim. Se você quiser escutar esse cast estendido, com todos os detalhes e todos os filmes, tem que assinar o nosso canal no Patreon e no Catarse. Aí você vai ver todos os filmes, é um dos benefícios. E tem vários, hein? Se quiser, dá uma olhadinha lá que você vai ver vários. Então, vamos começar o pacotão desse mês. Assim, se você for procurar saber um pouco mais sobre esse filme, as pessoas odiaram esse filme. Esse filme, ele conseguiu a proeza de ser a pior bilheteria de 2020. Ele estreou nos Estados Unidos, se chama O Ritmo da Vingança, The Rhythm Section, da Reed Morano. Reed Morano, ela é uma das co-criadoras e diretora do Os Contos de Aya, Handmaid's Tale, que é a série
de muito sucesso que tá rolando nos Estados Unidos. O filme é estrelado pela Blake Lively e o Jude Law. A Blake Lively, ela é uma menina normal, comum, e ela perde os pais num acidente de avião que, brevemente, isso, assim, ele é muito explorado, essa ideia do acidente e tal. Então você não sabe muito o que aconteceu, como foi feito o acidente e tal. Isso não importa. O que importa é que ela resolve entrar nisso pra vingar a família dela, mesmo sem ter muita informação do que aconteceu. Alguém chega pra ela, fala que foi isso que aconteceu, foi um ato terrorista, então eu vou vingar minha família. Como é que ela vai vingar a família dela? Ela vai se tornar uma assassina. Como é que ela vai fazer isso? Ela entra em contato com o Jude Law, que muito a contragosto, quer dizer, isso também não é muito explicado no filme, aliás, né, nada é muito explicado no filme, ele resolve treiná-la para fazer justiça e vingar a família dela. Tá meio estranho, né, essa história? Pois é, exatamente isso. O filme leva muito tempo até ela virar uma assassina e tal, e assim, a gente até comentou isso no filme do Resgate, né, como o filme sempre começa pelo início do terceiro ato, ou por um momento lá do final do filme e tal. Esse filme tem isso, ele começa pelo primeiro assassinato dela, né, pelo primeiro momento onde ela vai matar alguém. Então, um momento tenso, um momento que ela não sabe se ela vai conseguir fazer e tal. Quando isso chega no filme, você já tá de saco cheio. Você já não aguenta mais. E o filme é bom dali pra frente, só que demora muito até chegar ali. Minha recomendação é que o filme começasse ali. O filme devia ter começado ali, o filme devia ser muito mais do que ele é, porque ele é muito chato até ele chegar naquele momento. É absurdo, tem diálogos péssimos, tem uma cena de ação muito legal. Enfim, é completamente esquecível, Ritmo de Vingança, pior bilheteria do ano. Se você tiver curiosidade, manda ver, mas eu não recomendo não. Esse foi o meu pacotão de abril. Vou passar pro Maguinho. Por favor, Maguinho, seu pacotão pra gente. Bom, vamos lá. Meu pacotão vem da Netflix. Vamos dizer, um filme que eu achei muito, muito ruim. Eu acho que o senhor também deve ter achado, que é O Silêncio do Pântano. Mais uma dessas obras espanholas que a Netflix que traz pro nosso público, né? Baseado em um livro. O filme estreou nos cinemas da Espanha, acho que em janeiro e tal. Enfim, fez um burburinho. Eu sempre tem uma coisa que eu faço com a Netflix. Como eu não vejo muito Netflix, né? E eu não vejo muita coisa do seu imenso catálogo, eu vou pelo Top 10 Brasil, né? Ah, o que tá acontecendo, não. que aí eu vou e vejo. Pô, Maguinho. E aí, peraí, calma, antes de me apedrejarem, calma. Mas esse, eu falei, cara, o filme ficou algumas semanas no Top 10, eu falei, cara, vou ver. E nego falando, não, é com o Pedro Alonso, do Casa de Papel, eu também não vejo a série, mas enfim, vou ver, beleza. Cara, nossa, a história, pra quem não viu, é um suspense, é com uma premissa que eu achei até interessante, né? Narra a história do Kay, né? Que é um escritor, que é um sociopata, que ele busca inspiração para as novas histórias com base em pessoas reais. Tem uma cena, logo no início do filme, que me lembrou, quando acabou eu falei, tá aí, essa é a cena do filme que diz que porra de filme é esse? Que quando ele tá fazendo uma tarde de autógrafos, uma das fãs dele, né, pergunta por que um dos seus personagens mata o tempo inteiro, se teve algum trauma, se teve razões, quais são as razões, né? E ele fala assim, que ele nunca pensou nisso, né? Não, ele mata porque ele pode. Ele mata porque ele... verdade. Assim, é um motivo meio bizarro, né? E, na verdade, a história que podia ser um pouco, que eu achava que estava sendo intrigante, ela diminui quando ele encontra, o momento que a história encontra o ex-ministro, que é o carreteiro onde ele sequestra, para que a história do livro dele continue. E ali você vê uma troca, o filme começa, o filme meio que passa por trama policial, política, drama, economia. O filme passa quase uns, não sei quantos, 20 minutos, sei lá, que o cara não aparece. O personagem principal, ele não aparece, ele fica ali no limbo. E o filme, assim, aí você fica naquela ambiguidade, se tudo aquilo ali é real, se é fictício, se não é. E o filme flutua nessa, entendeu? Com um final que a gente já imaginava. Sim. Mas eu acho que, assim como o final do filme e como aquela frase do início, O Silêncio do Pântano, eu acho que ele termina sem ir a lugar nenhum. Então é um filme que é totalmente descartável, que se não fosse por Ilha da Fantasia, O Silêncio do Pântano seria meu pior filme do mês. Muito bem, Maguinho. O Silêncio do Pântano, dia 22 de abril, que é mais um exemplar espanhol esquecível. Filipão, por favor, seu pacotão de abril. Então, meu pacotão,
Vamos começar com, talvez tenha sido a maior decepção desse mês, foi o filme Sérgio, que é um filme produzido e estrelado pelo Wagner Moura, que conta a história do Sérgio de Mello. Eu confesso minha ignorância, eu não conhecia a pessoa do Sérgio de Mello. Certamente eu ouvi falar em alguma ocasião, mas desconhecia completamente. Ele era um brasileiro que era um dos diplomatas, né, que trabalhava na ONU, só que ele era conhecido como o cara que resolvia as coisas. Quando tinha uma situação muito complexa de tensão em algum lugar do mundo, era o Sérgio de Mello que era mandado, e ele, segundo o filme, segundo algumas coisas que eu li depois que eu vi o filme, ele meio que se tornou uma espécie de lenda na ONU, né? Tem, assim, ele tem a figura dele é muito exaltada lá, e o filme conta a história dele quando ele vai para o Iraque. E ele vai como líder da ONU para mediar essa situação, né? E meio que segurar a onda dos Estados Unidos, que a ideia toda era preparar uma eleição para que o próprio povo iraquiano pudesse eleger um novo líder e tal, e ele vai como líder da ONU para mediar isso aí. Eu não saí do filme assim, compreendendo de fato quais eram as reais motivações que levaram ele a estar ali, ou para fazer o que ele fazia, da forma que ele fazia, como estudo de personagem, assim, né? Pô, o nome do filme é Sérgio, o filme é sobre ele. Então acho que o filme falha como biografia, e o filme tenta tratar do relacionamento dele com a mulher dele, eles começando a ter um relacionamento e essa situação toda. A esposa, no caso, é um personagem importante, mas não acrescenta nada ao filme. E o filme acho que perde muito tempo com essa história do romance. E não é uma história bacana, não é algo que te prende assim. O filme eu acho que ele é decepcionante em tudo que ele tenta ser. Como biografia ele não funciona, o romance não funciona. Eu até gosto do Wagner Moura, acho que ele tá bem. A esposa dele é interpretada pela Ana de Armas, que para mim funciona, mas não rolou, assim. Não foi um filme. Foi um filme que me esperava muito, né? E acabou que eu terminei o filme bem decepcionado. Talvez um pouco pela minha expectativa alta. Marcelo viu o filme, né? Queria saber um pouco do que você achou também. Foi no dia 17/4, né, Filipão? Que o filme estreou e a crítica do Felipe... O Felipe agora 17/4 estreou, 18 tá no site. Devia ser contratado. É verdade, é tempo real. Tempo real, ele tá escrevendo, tá vendo o filme, tá escrevendo, já tá quase no site já. Eu quero até mandar um beijo pra Camila Moraes, uma amiga minha, que me perguntou o que eu achei do filme e tal, queria que eu elaborasse, eu falei, espera o cast. Vou falar brevemente, o Felipe falou tudo. Bom, o problema do filme é exatamente esse, o filme é uma biografia, leva o nome do cara, e você, assim, se você for ver o filme por alto, se você não sabe nunca quem foi, quer ver, o cara sai como incompetente, porque assim, ele não me resolve o problema no Timor-Leste. Quer dizer, não é ele que resolve, né? Ele aparece uma ou duas coisas e ele fala pra equipe e tal, então não fica muito implícito que foi ele que resolveu. E o que ele faz em Bagdá é uma das maiores burrices, né? Desculpa, mas não faz muito sentido. Então, assim, ele, na minha opinião, ele sai como incompetente. Pior do que isso você pensar assim, o filme é uma biografia, coloca a Ana de Armas, que é uma mulher muito bonita, e ela tá sempre numa roupa justinha, sabe assim? Tá valorizando o corpo dela no filme. E aí, a biografia me coloca uma cena de sexo no meio do filme. Que é isso? Que eu tô vendo? Eu pensei, caraca, que eu tô vendo? Parece que o diretor fez um filme só pra botar ela pelada no filme, cara. Porque, assim, não fazia o menor sentido ter aquela cena entre um diplomata, a história do cara, e de repente você coloca uma cena de sexo no filme. Que porra é essa de biografia? Que filme é esse, cara? Cara, juro, só faltou cortar pra janela, assim, dar um zoom na janela ou na lareira, só faltou isso, cara, porque tava no nível. Excelente. Melhor do mês, gente. A melhor coisa que tiramos de abril, porque, como eu falei, teve coisa boa. Eu vou começar novamente. Meu melhor filme do mês, disparado, mas assim, anos-luz, Má Educação. Principal lançamento da HBO do mês, dia 26, né? É o filme novo do Hugh Jackman e da Allison Janney, que é vencedora do Oscar, né? Cara, eu não sabia nada desse filme, não tinha visto nem o trailer desse filme. É, na verdade, uma história real do Frank Tassone, que lá nos Estados Unidos ele é bem famoso, mas aqui no Brasil a gente não tem ideia quem é. Ele é um superintendente de uma escola. Isso é um cargo que existe muito nos Estados Unidos. Ele é tipo manager de um time de futebol. Só que esquece time de futebol, pensa escola. Ele é o manager, ele é o cara que controla, ele traz o dinheiro para aquele colégio, ele coloca as crianças nas faculdades certas, ele é o cara que influi em tudo, de que vai, desde a comida que vai ter naquele colégio, ao time de futebol, quem vai viajar e tal, então ele controla tudo por trás ali. E esse cara, ele é um cara que ele conseguiu colocar esse colégio do filme entre os 4 melhores dos Estados Unidos.
Só que tem aí a sacada, ele e a personagem da Allison Janney, que é a mulher responsável pela tesouraria do colégio, eles, ao longo de muitos anos, eles estão desviando o dinheiro do colégio. A maneira que o filme vai te contando isso, e não é pouco dinheiro, a maneira que o filme vai te contando isso é absolutamente brilhante. Primeiro você descobre que ela tá envolvida e nunca fica claro o envolvimento dele, só que eles são melhores amigos, então você sempre fica com essa pulga atrás da orelha, enfim, vendo o trailer, obviamente. Eu tô entregando aqui, mas não é nenhuma reviravolta, até porque o filme é sobre ele, é sobre o Frank. Né? Então, obviamente que ele tá envolvido. Eu adorei esse filme, principalmente porque ele é muito bem filmado. Tecnicamente, ele é perfeito. Os enquadramentos desse filme, a maneira como ele posiciona quem vai ser o pseudo-herói do filme, quem vai ser o vilão do filme, a maneira que ele coloca os contrapontos, o trabalho do Hugh Jackman. Você nunca viu o Hugh Jackman fazendo esse papel, o papel que ele faz nesse filme. Eu te garanto, não vou te falar porquê, mas você nunca viu ele fazendo esse papel. E ele tá muito bem como ator. Acho que é o papel necessário para ele fazer pós-Wolverine, realmente, para as pessoas nem cogitarem que aquele cara poderia ter feito Wolverine, porque ele tá completamente diferente. Então, é um filme muito bem atuado, com um roteiro muito bom, muito bem dirigido. Não tem como não falar de Má Educação como o melhor filme do mês, na minha opinião. O filme estreou dia 26, como eu falei, tá disponível na HBO, e eu recomendo demais. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Maguinho, seu melhor filme do mês. Eu vi e eu quero ver você falando desse filme, que vai ser lindo. Bom, vamos lá. Quem me conhece aqui há muito tempo, já há alguns anos, sabe que eu sou um grande fã de games, né? Acho que muita gente é fã de games. E como é difícil, né, cara? Como a gente vem falando, eu venho sendo zoado há bastante tempo, que eu coloco filmes que eu acho importantes, mas realmente são muito fracos e tal, pelo meu amor que eu tenho pelos games. Então, cara, você não sabe como eu tô contente de trazer um filme que realmente outra pessoa, sem ser um fã ardoroso, também gostou, né? Que é o nosso caro âncora, também gostou muito do filme. Eu tô falando, cara, do Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Pra mim, é tão emocionante falar, porque além de eu ser fã do jogo desde o seu lançamento em 92, né? A gente coloca em 91 o Street Fighter 2, que é considerado o pai de todos, né? Agora, a Warner Bros, que faz séries, aquelas animações da DC que são muito legais, ela traz pra gente Mortal Kombat Legends, A Vingança de Scorpion, que na verdade, a premissa desse filme já começa genial. Por quê? Porque ela quer abraçar todo mundo, né? Desde 92, a gente está em 2020, são mais de 2 décadas de uma franquia incrível, né? Pros games de luta. E na verdade, A Vingança de Scorpion é trazer a releitura do primeiro Mortal Kombat, do primeiro jogo. Uma outra coisa também que é incrível, mesmo o Scorpion sendo o pivô do filme, né, o personagem principal, ele não é o foco do filme em questão. Ele, na realidade, é o torneio que é o grande astro, né? Que ele traz momentos, cara, incríveis. E ele é, de longe, o filme que eu mais gostei de adaptações de games, né? De todos os tempos, assim. Achei incrível. Ele respeita bem, como eu falei, o material original. Ele dá espaço para você vir com novas sequências, né? E respeita muito a franquia, que é o principal. Respeitar a franquia e respeitar os fãs, né? E outra coisa também que não tinha como deixar de ser isso, ele abraçou com louvor gigantesco. A violência extrema. Tudo que a gente falar aqui que é violento, ele é mais violento. Você tem dilacerações, você tem foiçada, você tem, scalpes, é incrível, é violência extrema em níveis extremos que só poderiam sair de animações. Eu acho que dificilmente você conseguiria fazer algo parecido num live action. Então, com muito carinho e, de uma franquia de games que eu carrego desde 92, Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge é o meu filme do mês. Que coisa linda, salva de palmas, por favor. Consegui emplacar um filme do mês, porra. Aí, mano. Tô muito feliz. Filipão, seu melhor filme de abril, por favor. Então, gente, meu melhor filme do mês foi um filme que saiu logo no iníciozinho do mês, né? E também entra naquela lista de filmes que provavelmente eu não veria na situação normal, né? Que foi o Efeito Pigmalion. Não vou entrar na história, né? O Marcelão já falou. Mas eu achei bem bacana no filme que ele mostra uma escola de periferia, né? Então, geralmente, esse tipo de filme tem uma carga bem pesada. E não que ele alivie, ele mostra algumas coisas
pesadas assim, lido com aquela questão de imigração, né? Então são vários tipos de cultura no meio da mesma escola, mas o filme tem uma leveza, uma coisa de um humor assim, uns tratos, tem um humor até meio colegial, assim, dos adultos, sabe? Uns tipos de piada que eu via, sei lá, quando eu estudava, professor zoando professor, e é um tipo de humor que pelo menos me pegou, assim, eu me peguei me divertindo vendo aquele filme. E o filme, assim, tem essa mistura muito legal, cara, de drama e humor, e ele conta a história de muita gente, de muito personagem, e ao mesmo tempo que ele se aprofunda mais numa recém-chegada, que é uma espécie de coordenadora, e de um aluno específico. Mas ele conta um pouquinho da história de vários personagens, e o roteiro é eu achei tão bom assim, que ele conta um pouquinho daquele personagem e meio que parece que é o suficiente. Você já consegue entender aquele personagem e as atitudes dele perante os outros já funcionam. Já é uma coisa harmoniosa, assim. E isso tudo, essa mistura de humor com drama, com essa coisa social de vários tipos de religião, e o filme ele passa como se fosse um ano numa escola, né? O título original, inclusive, remete a isso, ano escolar, né? Seria como se fosse um ano dentro da escola. Eu não sei por que não foi traduzido assim, que funcionaria, mas enfim. Então, foi uma surpresa para mim, o filme é uma produção francesa, né? Eu gostei particularmente da atriz que é a protagonista, que é essa administradora. Os dramas dos personagens, eu achei tudo muito real, assim. Fica a minha dica. Melhor de abril, Efeito Pigmaleão. Muito bem, filme que estreou no dia 10/4, como eu falei. Minha surpresa, o melhor filme do Filipão. Gente, vamos fechar aqui o nosso cast maravilhoso. A gente teve bastante filme, a gente viu bastante coisa. A gente falou de bastante coisa hoje. Mas eu quero saber de vocês o que faltou. Como eu comecei falando, eu vou começar falando o que faltou pra mim. Sem dúvida nenhuma, Tempo de Caça. Quero ver, Filipão falou desse filme. Quero ver o Tiger Tail, que o Maguinho falou também. Acho que vou ficar por aí. Não teve mais nada muito interessante que chamou minha atenção. Maguinho, pra você, o que faltou? Bom, eu anotei os 3 aqui que vocês falaram. Efeito Pigmaleão, Tempo de Caça e Má Educação na HBO. Eu tenho aqui e vou correr atrás. Muito bem, Maguinho. Filipão, pra você? Eu gostei muito do que o Maguinho contou do Tiger Tail. Faltou Tiger Tail pra mim, me chamou a atenção assim, e certamente faltou Mortal Kombat, a lenda do Come Here. Muito bem, olha só, gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Quando a gente falou assim, vamos fazer o filmes do mês de abril, vai ter bastante filme legal. Cara, eu não imaginava que vocês fossem ver tantos filmes. Eu sei que o mês teve tantos filmes, vocês viram bastante coisa mesmo. Isso é efeito da quarentena, mas eu tenho que agradecer demais, principalmente o Maguinho, porque o Maguinho, pra ele, eu sei o quanto difícil pra ele sentar e ver um filme na casa dele, né? Então, não é fácil. Vou começar agradecendo a ele. Maguinho, muito obrigado. Espero ter você aqui nos filmes de maio também. Maio vai ser um mês com menos filmes, mas a gente espera que filmes tão relevantes ou mais relevantes que abril. Então, quero te agradecer e, por favor, dê seus contatos e divulgue aí as suas lives, que eu sei que o Calabouço tá fazendo umas lives. É verdade. Então, gente, pra mim é um prazer enorme, né, tá voltando aqui nos filmes do mês, nesse momento conturbado que o mundo vive, né, a gente vai passar por isso, não tenho dúvida. Estou nas redes sociais, Marcelo Perello, nas redes sociais também do Bar Calabouço, como o nosso querido âncora falou, o Calabouço tá fazendo umas lives com alguns músicos, nesse momento que eu acho importante trazer o público pra perto, né? Então é um incentivo para as redes sociais do bar, para as bandas também. Então acompanhem as redes sociais do bar, tem sempre live sexta e sábado. Como eu sempre digo, continuem agora não indo mais ao cinema, mas vendo muito filme, independente da plataforma que você consiga. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aí. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Filipão, te agradecer demais. Muitos desses filmes que a gente falou aqui, os bons filmes, os filmes mais medianos, o Filipão tem escrito críticas semanalmente, colocado lá no site, às vezes até mais de uma, né, por semana. O Filipão tá assíduo da Netflix. Escuta o Filipão, cara. O cara sabe mais da programação do que vocês, tenho certeza. Então, quero te agradecer muito, muito, muito por isso. E eu queria que você deixasse seus contatos também para quem quiser falar contigo. Galera, sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse é um dos prazeres dessa quarentena, né? A gente tá até falando um pouco isso antes, né? Quando eu entrei, falei, gente, tô precisando gravar. E, pô, isso é quase a minha terapia, né? A gente vem aqui, fala e se solta, se diverte. Sempre um prazer estar na companhia de vocês, discutindo sobre filmes. E, pessoal, os ouvintes também, fica meu agradecimento. Estou nas redes sociais como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterboxd como FG Fernandes.
O Letterboxd anda bem agitado nesse período de quarentena. Eu tô praticamente conseguindo ver um filme por dia. E todo filme que eu vejo eu deixo um breve comentário lá. Me adiciona aí no Letterboxd pra gente poder estar dando continuidade a essa conversa sobre os filmes. Obrigado, Filipão. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Obrigado a você que tá ouvindo a gente, tá acompanhando aqui, tá buscando bons filmes, buscando saber um pouco mais nesse período difícil. Então eu quero te agradecer imensamente. E eu sempre agradeço especialmente aos nossos assinantes, que são pessoas maravilhosas, continuam lá no nosso grupo do WhatsApp, continuam recebendo benefícios, que é o mínimo que a gente pode fazer, mínimo, mas assim, é muito pouco, mas a gente tenta trazer sempre mais para eles, porque eles é que mantêm a gente aqui ativo, fazendo as coisas, publicando, divulgando, enfim. Um abraço a todos os nossos assinantes e abraço a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com/mcipreste. Cipreste é com Y. Ratoscast mais uma vez agradece a sua companhia. Um abraço. Maguinho, manda um come here pra gente aí. Come here! Tem o get over here. Ah, também. É verdade. Pode escolher.